O literalmente pequeno Hans tinha apenas 3 anos de idade quando seu pai reparou um incomum ódio sobre equinos, especificamente de ser mordido ou ainda de ser derrubado de carros conduzidos a cavalo. A história começou quando Hans desenvolveu um temor por sair de casa, e isso aconteceu depois do nascimento da irmã Hannah. O menino começou a ficar amuado, cabreiro, e só então descobriram que ele tinha medo de sair e ser mordido por um cavalo. Tal fato intrigou seu pai, porque Hans nunca havia apresentado esse comportamento. Ao contrário, o menino gostava de cavalos quando era mais novo e não tinha receio quanto a eles. Fazendo o link entre Hans e a psicanálise, o pai de Hans era um grande amigo de Freud e interessado em seus estudos, mantendo assim Freud a par do desenvolvimento do quadro, até então apresentado pela criança por intermédio de cartas. Podemos associar o trauma da criança diretamente com experiências vividas pela mesma ao decorrer de sua vida, sendo uma delas ligada diretamente à instrução de um domador de não se aproximar de um cavalo, caso contrário, seus dedos poderiam ser arrancados. Comentário este que pode resultar forte impacto psicológico em uma pessoa tão jovem, através da criação do medo e da presença da angústia. O pequeno Hans passou a acordar à noite com medo do cavalo e tendo pesadelos com isso, ou seja, cada vez mais a fobia ganhava espaço. Hans era um menino de 4 anos e meio e vivia cheio de questionamentos sobre os órgãos sexuais, sobre as diferenças anatômicas entre o homem e a mulher, sobre o nascimento de bebês e envolvido por uma série de fantasias ligadas à masturbação, à escopofilia. Opa! Vocês sabem o que é escopofilia? Não? Editor, roda a explicação aí, por favor. Olá, Nana e pessoal, editora falando. Então, a escopofilia seria a vontade anormal de se mostrar e de ser visto por outras pessoas, ou seja, é um prazer sexual que se efetiva pelo ato de observar corpos nus, órgãos e práticas sexuais. Agora que vocês já sabem o que é escopofilia, podemos voltar à programação normal. Hans também era envolvido por fantasias ligadas ao Édipo e ao sentimento de castração. Estes questionamentos direcionaram Hans a ter um relacionamento com uma dinâmica diferente com a própria mãe, uma vez que o mesmo se enxergava no ápice do complexo de Édipo, ao desenvolver desejo pela mesma. Ao mesmo passo que ao pai, se desenvolveu uma relação de rejeição e repulsa. A fobia de uma pessoa se manifesta em um elemento ou indivíduo em que essa pessoa libera a angústia causada por um trauma. Freud entra na vida de Hans ao xeretar em seu quadro por meio de análises, associando o medo da criança de perder os dedos com o medo da castração, sensação esta inerente ao complexo de Édipo. Assim, idealmente, a paixão da criança por um de seus pais fica presa no âmbito do inconsciente e só tornaria acessível por meio dos sonhos ou neuroses. No entanto, o que aconteceu com o pequeno Hans foi que ele deslocou a sua libido para outro objeto que não fosse o pai, em vez de recalcá-la. De acordo com Freud, esse sentimento é responsável pela formação da fobia, já que a criança precisava liberar a ansiedade. Em um dos momentos de Freud com Hans, Freud precisava entender qual o significado e o impacto da figura de um cavalo para o Hans. Usou então o artifício de um desenho feito pelo próprio Hans, o qual tinha uma espécie de risco onde se localizaria a boca do animal, que foi associado a algo semelhante ao bigode de seu próprio pai, ficando clara então a associação feita pela criança entre a figura paterna e a do pé de pano. Através desta linha de raciocínio, Freud chegou à conclusão de que o sentimento de ódio ou repulsa, que era transmitido ao pai, tinha relação direta com o trauma anteriormente sofrido com a figura de um cavalo. A lembrança de angústia e medo gerada pela possibilidade de perder seus dedos através da aproximação do cavalo foi recalcada para o inconsciente em forma de um sistema de defesa do ego e, posteriormente, sendo transferida para a figura do pai. Estas relações indicam uma espécie de ambivalência, a qual a figura do pai pode ser enxergada através da disputa da distribuição do afeto da mãe, ao mesmo passo em que se desenvolve uma relação amorosa entre ambos indivíduos.
O que mais marcou Hans foi o nascimento de sua irmã, o que lhe gerou imensas indagações e desconfiança de seu pai, ao ser informado que foi a cegonha que a trouxe. Assim, ficou tomado de ciúmes por essa situação toda. Em relação ao desenvolvimento da relação com a figura materna, notou-se um grande afeto amoroso e interesse libidinoso, ao passo em que se começou a se perceber ações de hostilidade direcionadas ao pai. Os interesses libidinosos de Hans foram reprimidos e negados pela sua mãe. Aos 3 anos e meio de idade, sua mãe ameaçou de cortar fora o seu pipi quando o viu se masturbando. Esse acontecimento, mais tarde, somado aos fatos de sua mãe não ter pipi e ao Édipo, proporcionaram intenso temor de castração. No presente caso, Hans, desde os 3 anos, investigava sobre o seu órgão sexual que chamava de pipi. O de sua mãe também chamava de pipi. Comparava com o tamanho do órgão sexual de animais grandes. Queria ver o pipi de sua mãe, de amigas. Também gostava de ser olhado fazendo pipi. E mais tarde começou a se sentir envergonhado com esse ato, o que sugere que seu exibicionismo sucumbiu a uma repressão. Freud ressalta que todas as fases do desenvolvimento psicossexual produzem conflitos internos, sendo considerado também como uma defesa. Na fase fálica, o conflito se dá com o desejo pela mãe, que antecede o complexo de Édipo. A fase fálica envolve somente a parte genital masculina, na qual o menino acredita que todos tenham pênis. Esse acontecimento da mãe ter ameaçado a cortar seu pipi fora somada à ameaça de a cortar seu pipi fora. Intensificou então seu medo de castração. De acordo com Freud, o pequeno Hans era uma criança histérica. Assim, fica mais clara a razão de ele conseguir acessar o que deveria ter sido recalcado. Uma criança que não apresente um quadro de neurose, ou mais especificamente falando, da histeria, possui maior tendência de recalcar suas memórias traumáticas com mais sucesso. Hans, ao invés disso, passou por uma transferência para um objeto, que neste caso era o cavalo. Nossos processos mentais, segundo Freud, ocorrem de forma encadeada, ou seja, nenhum pensamento, sentimento ou lembrança acontece isoladamente, por acaso, como se... My name is Sigmund Freud.